Economia brasileira 2012, o ano está acabando, hein, senhores? Mal começou e nós já estamos praticamente no final do ano. Outubro, novembro, Natal. Grave. Acabamos, portanto, com o ano de 2012 micado no crescimento muito baixo, mas nível de emprego bárbaro. Estamos ainda vivendo um momento de pleno emprego. Claro que o mercado de trabalho passa a oferecer menos vagas ou menos ofertas de emprego. E aí, 2013, que projeções que nós podemos fazer? O planejamento começa agora, você sabe disso, né, telespectador? É agora que você começa a analisar suas contas do ano de 2012 para fazer algumas projeçõezinhas para 2013. O que podemos e o que devemos aguardar em 2013? Estamos recebendo o economista Haroldo Silva. Vamos lá, professor. Falar um pouquinho das suas expectativas em relação a emprego, em relação a salário, em relação à inflação, em relação a esses consumidores, cerca de 40 milhões de novos consumidores que nós temos hoje na economia brasileira. Corremos risco? Salete, em relação ao emprego primeiro, o Brasil hoje tem uma das menores taxas de desemprego Estamos ali com a Alemanha, né? 5,6%. Isso, 5,6%. Para o telespectador ter um nível de comparação, os Estados Unidos hoje têm uma taxa de desemprego de 8,5% da sua população. Algumas cidades, como Detroit, por exemplo, têm taxas de desemprego de 16%, 17%, que são cidades que estão relacionadas ao setor automobilístico. Então, a taxa de desemprego nos países centrais, Estados Unidos e Europa também é muito grande. No Brasil, a gente vive um momento diferente desses países. Em relação ao emprego, a gente pode imaginar o seguinte: muito provavelmente as empresas passarão a contratar menos. O volume de trabalhadores que será contratado nos próximos períodos será um volume menor. As empresas ganham em relação à produtividade. Tem um outro aspecto que é importante lembrar: muita gente entra hoje por conta dessa nova classe média. Os filhos começam a trabalhar mais tarde. Eles vão para o mercado de trabalho, pressionar o mercado de trabalho querendo a sua vaga mais tarde do que aconteceu há algum tempo atrás. É verdade, e isso num primeiro momento me preocupava até em relação aos meus filhos, não é? Mas aí se observa que, no geral, o jovem está indo cada vez mais tarde ao mercado de trabalho. Isso por conta da necessidade de uma melhor capacitação, isso por conta da necessidade de uma melhor formação, ou isso por conta do comodismo? É mais fácil ficar na casa do pai e da mãe? Eu diria que as duas coisas concorrem plenamente. Não só se eu for ao mercado de trabalho, se os nossos filhos forem ao mercado de trabalho já formados, por exemplo, com nível superior, eles vão ter uma possibilidade de salários maiores, mas também por conta do conforto, a não necessidade de olhar para si e falar assim: poxa vida, eu preciso ganhar algum dinheiro para me manter, meu pai ou minha mãe conseguem me ajudar. A nova classe média ajudou bastante nisso, né? Hoje, pessoas conseguem manter os filhos mais tempo na escola, universidades, inclusive universidades privadas que têm mensalidades menores, ajudam que as pessoas consigam também ter o seu curso superior e a família consegue manter isso. Então, esse ambiente, esses dois temas, sem dúvida nenhuma, eles ajudam para que nós tenhamos um número menor de jovens no mercado pressionando o mercado de trabalho. Por isso também a nossa taxa de desemprego é relativamente baixa. Se nós tivéssemos um ambiente em que todos os jovens de 17, 18, 19 anos estivessem buscando emprego, sem dúvida nenhuma, a nossa taxa de desemprego não era 5,5%, não. Taxa de juro, professor, 2013, você acredita que nós tenhamos a retomada de uma curva ascendente? Eu não vejo assim, Salete. Eu imagino que vai ser possível
Grande parte dos efeitos das medidas que o governo vem tomando hoje, por exemplo, para reduzir os custos das indústrias, elas vão começar a se fazer sentir de fato só em 2013. Então, muitas coisas que estão sendo anunciadas agora, que vão reduzir os custos das empresas, elas vão começar a atuar em 2013. Portanto, os efeitos em relação à inflação também vão vir para 2013. Eu imagino que vá acontecer logo uma acomodação e o Copom vá parar de reduzir juros em algum momento. Isso vai acontecer. Então, essa nossa taxa de 7,5, em algum momento ela vai se estabilizar por volta disso, por volta de 7 pontos. 7, Exatamente. Mas a gente não vai ter um recuo muito importante como tivemos recentemente. Sem dúvida, a indústria brasileira, por exemplo, a redução dos custos sobre a folha de pagamento, muitos outros setores estão entrando agora. Isso só vai começar a se fazer sentir em 2013. Portanto, existe aí um ambiente, não só um ambiente em relação às commodities de preços menores, mas também em relação... O mundo vai estar crescendo menos também, né, Salete? A demanda por produtos vai ser menor. Portanto, aqui também vamos crescer menos, né, do que gostaríamos ou do que poderíamos crescer, mas isso também vai ajudar a controlar a inflação. Eu não vejo aí uma disparada de inflação ou de juros para o próximo período. Inflação não, taxa de juro não, emprego não. Nós estamos falando de inflação e para nós finalizarmos, é impossível falar de inflação sem falar de gasto público, não é? Sim. E o gasto público está quase fora de controle. Está crescendo uma barbaridade. E não é o gasto bom, é o gasto ruim. Não é o gasto com investimento. O governo, quando gasta para fazer uma escola, para fazer um hospital, para melhorar uma estrada, ok. Agora, quando o governo aumenta os seus gastos para pagar salário, muitas vezes de pessoas que não têm o que fazer, aí fica complicado. Gasto público e inflação. O gasto público brasileiro, você lembrou bem, né? Nós temos aí despesas aumentando fortemente. E o governo brasileiro sempre usou do mecanismo de tributar mais ou de deixar de tributar. Sempre que o governo brasileiro quer tributar um pouquinho mais, por exemplo, deixa de corrigir a tabela do imposto de renda. O trabalhador que está nos assistindo agora nem percebe, mas naquele momento o governo está garfando um pouquinho mais do seu salário para cumprir os seus compromissos que o tributo em si não estava sendo suficiente. Agora nós tivemos uma onda, e ainda estamos vivendo hoje, funcionários do Correio, por exemplo, que é uma empresa que o Estado brasileiro controla, estão em greve, todos eles por aumento de salário, policiais federais, serviços essenciais estão em greve por aumento de salário. Esses salários eu defendo todos os aumentos e todos os reajustes. Isso é prestação de serviço efetivo. Então, bom. Mas o efeito é um efeito também que, de alguma forma, vai precisar tributar mais. Se eu aumentar o salário, até mesmo de professores que ganham pouco. O professor tem que ganhar mais. Eu sou professor, defendo a tese de professores ganharem mais. Deputado tem que ganhar menos, senador tem que ganhar menos, tem que ter menos privilégio. Evidentemente. Esse é o corte. Eu até diria o seguinte, Salete, que aquilo que é caro é o que eu pago e não recebo em troca. Exatamente. Eu acho que algumas carreiras do Estado recebem salários dignos, mas eles deveriam devolver muito mais. O índice de produtividade de vários dos funcionários públicos deveria ser muito maior do que é. O Estado brasileiro, ele devia ser mais produtivo, ele deveria devolver mais para a sociedade. A qualidade do serviço deveria ser muito maior. Defendemos reajuste de salário, sim, aos servidores, desde que acompanhado por uma melhor qualidade de serviços. Está aí Correio, banco, que não é serviço público, mas os bancários também estão aí em greve, reivindicando os seus direitos. Professor Haroldo, obrigada pela sua presença, obrigada pela entrevista. A você, obrigada pela participação. Nós voltamos na próxima segunda-feira com mais um Fala Sério. Obrigada pela companhia. Até segunda.